Olá, estamos aqui em nosso curso prévia sobre escatologia, em nossa terceira aula. Então, dando continuidade, nós concluímos a aula passada falando que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. E falamos que a Bíblia mostra isso e podemos argumentar com muita segurança acerca de que isso deve acontecer antes da tribulação, que aliás está colado com a ideia de iminência. Ok? Nós falamos de alguns versículos, de alguns textos bíblicos na aula passada, que falam que a vinda de Cristo é comparada com um ladrão à noite, que vem surpreendentemente. Uma dessas passagens está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Ok? Então, isso mostra que nós não vamos passar pela tribulação, caso contrário não seria iminente. Mas existem outros argumentos, além da iminência, que mostram isso. Então, entendemos que algumas passagens, além dessas como que falam da iminência, deixam claro, entendo eu, que a igreja será poupada da ira de Deus, que no caso será derramada na tribulação. E uma dessas passagens está aqui mesmo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que diz o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos destinou para a ira. Interessante que é a segunda vez nessa epístola que Paulo fala isso, que não fomos destinados para ir. E a segunda vez está no primeiro capítulo dessa mesma carta. Olha só o que ele diz em 1 aos Tessalonicenses 1. Vamos ver os versículos 9 e 10. Diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E o versículo 10 é o que nos importa mais agora, para o que estamos dizendo. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Alguns podem argumentar, essa ira vindoura é o lago de fogo, é a condenação eterna. É possível que seja, mas dentro do contexto das Escrituras, eu acho mais plausível, eu acho mais provável que ela se refira à ira de Deus sendo derramada na terra, na tribulação. Ok? Então, essas passagens demonstram, dessa forma interpretadas, que eu entendo que seja a melhor forma de interpretá-las, que a igreja será poupada da ira de Deus na tribulação, ou seja, o arrebatamento é pré-tribulacional. E falando nisso, o que vai acontecer após o arrebatamento? Bom, quanto à igreja vai passar por um momento bem interessante que chama Tribunal de Cristo. O que é isso? A igreja vai ser julgada. Julgada? Mas nós não somos salvos, vai ser julgado para saber se é salvo. Não se trata disso. A igreja jamais será julgada a nível de definição de seu estado salvo ou perdido. Não, a igreja é salva. O julgamento que nós vamos ter como crentes é um julgamento que visa galardões. Como é que sabemos isso? Porque em certas passagens das Escrituras, Cristo deixa bem claro que a igreja não será julgada. Por exemplo, olha o que diz João 5, versículo 24, diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, esse juízo a que Cristo se refere aqui, o juízo condenatório, nós estamos livres, nós não entramos nele. Então, quando fala de nós sermos julgados, evidentemente se refere a um outro tipo de juízo. É um julgamento, sim, de nossas obras que fizemos aqui, mas tendo em vista recebemos recompensas ou deixarmos de receber recompensas de acordo com a maneira como agimos aqui em nossa vida terrena. Isso chama Tribunal de Cristo. Você pode ver referências desse assunto em Romanos 14 e 10 e também 2 aos Coríntios 5 e 10. Eu quero ler essa segunda passagem com vocês, depois vocês podem ver a outra. 2 aos Coríntios 5 e 10, diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, vamos ganhar recompensas ou deixar de ganhá-las de acordo com o nosso procedimento aqui.
E há vários outros textos adicionais que falam sobre isso, mas não vamos falar mais detalhadamente sobre isso agora, não é o caso. Mas você pode ler, veja, por exemplo, 1 aos Coríntios 3, versículos 12 a 15, fala desse mesmo juízo aqui. E pelo que nós seremos julgados? Por nossas obras, por nossas palavras, por nossos pensamentos e intenções. Há passagens bíblicas para todas essas respostas, e essa última está em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Não sabemos exatamente como vão ser os galardões, detalhes, mas muitas vezes eles são comparados com coroas. Que coroas? Como recompensas. A coroa em vista aqui é a coroa de louros, de folhas, que eram prêmios, os prêmios máximos de Olimpíadas e competições atléticas. Então nós teremos troféus, simbolicamente representado dessa forma, no céu com o Senhor. E seja qual for o significado, vai ser algo maravilhoso. Talvez graus de gozo, talvez atribuições que o Senhor vai nos dar juntamente com Ele no seu reino aqui, talvez grau de proximidade com Ele, eu não sei. Mas vai ser algo muito além do que nós poderíamos imaginar e desejar. E isso é o que vai acontecer com a igreja no céu. Mas o que vai acontecer na terra logo após o arrebatamento da igreja? É o período que já comentamos aqui. Vai ser o pior período já ocorrido na história humana até então, e não vai ter outro pior do que aquele. É o chamado de tribulação, ou mais especificamente, a segunda parte daquele tempo, de grande tribulação. E a Bíblia descreve esse sofrimento em alguns textos, vamos ler apenas alguns deles, que dão uma ideia de como vai ser terrível esse evento. Um deles foi escrito por um profeta que escreveu muito sobre escatologia, sobre o reino vindouro do Senhor e também sobre a tribulação. Isaías, considerado o mais messiânico dos profetas do Antigo Testamento. Vamos ver só um trechinho de Isaías capítulo 13, versículos 6 a 13, para ver como ele descreve esse período. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso essa assolação. Estou em Isaías 13 e 7. Pelo que os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque, olha, essa informação é importante, as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Agora, olha, atenção para essa informação agora, que ele diz o motivo de tudo isso que vai acontecer. Versículo 11, Isaías 13, 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Perceberam? Castigarei o mundo por causa da sua maldade, o mundo todo, e as pessoas por causa do seu pecado. Versículo 12 fala de uma grande mortandade que vai ter. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Muita gente vai morrer. Portanto, mais informações, descrições do que vai ter ali. Versículo 13. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Vai ter tremendos terremotos ali. O que nós vimos nessa descrição de Isaías? Destruição generalizada, aflição humana, pânico, muita mortandade, sinais no sol, lua, planetas e estrelas, muitos terremotos. A abrangência disso, a terra toda, o objetivo, lembra? Castigo pelo pecado. E qual é a, digamos, atitude divina em relação a isso tudo? O que está no coração de Deus para fazer tudo isso? A sua ira sendo derramada no mundo todo por causa da pecaminosidade humana. Tem várias outras passagens que falam desse período, vou ler só mais umas poucas. Jeremias, que viveu mais uns 100 anos depois de Isaías, mais ou menos. Ele disse assim: perguntai, pois, e vede, referência, Jeremias 30, versículos 6 e 7. Jeremias 30, 6 e 7. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Por que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos?
Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Temos uma informação muito importante aqui nesse versículo sobre o caráter da tribulação. Ele diz que é um dia inigualável de tanto sofrimento, de tanta aflição, é um tempo de angústia. E aqui ele fala de um foco específico. Jacó. Quem é Jacó? Israel. Então, apesar de que o alvo da tribulação é o mundo todo, há um aspecto em que ele se direciona de forma direta aos judeus. Mas ele também diz algo que vai acontecer com os judeus. É o tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Deus vai livrar Israel ali mesmo, naquele período, melhor dizendo, no finalzinho daquele período. E há ainda alguns pontos importantes acerca da tribulação. Vai ter um personagem importantíssimo aí, um personagem maligno, que vai reinar durante aquele período, e nós vamos ver como ele vai desempenhar um papel muito importante, terrível que seja, mas importante dentro do plano de Deus, e vamos ver também qual vai ser o fim desse personagem, do império dele e de toda a tribulação. Isso nós vamos ver, se Deus quiser, na nossa próxima aula, a 4ª aula do nosso curso aqui, prévia de escatologia. Até lá!